uma galeria fundamentalmente brasileira. Hoje, em 2026, a Forte da Eloy Gabriel tem 45 artistas. Eu acredito no talento e na potência criativa de todos eles. A grande missão da galeria também foi trazer novas vozes, outros artistas. O trabalho é exatamente o mesmo desde quando a gente começou, é tentar desenvolver o currículo desses artistas, expandir o alcance da obra desses artistas e realmente trabalhar essa identidade brasileira com essa atuação global. Um desafio de levar a arte brasileira contemporânea para o mundo. As feiras atraem mais de 150 galerias por edições, um alto impacto de emprego, são mais de 1.000 artistas representados nessas feiras, gerando mais de 20 milhões de tributos. Então eu acho que o governo tem que olhar para esse setor, ele tem que cuidar desse setor com muito cuidado. A Galeria Forte Vilaça foi fundada sobre uma pedra fundamental, que era o projeto da Galeria Camargo Vilaça, instituído pela Carla Camargo e Marco Antônio Vilaça, em 92 até 2000. Era uma galeria que já veio desbravar muitos territórios internacionais, né, que tomou para si um desafio de levar a arte brasileira contemporânea para o mundo. E nós fundamos a Forte Vilaça em cima do que eu considero ser a pedra fundamental do nosso projeto, né? É uma herança institucional, por assim dizer. Quando a gente assumiu a galeria em 2001, a gente tem que entender que nós estávamos herdando uma galeria, que era a Camargo Vilaça, e nós já estávamos inseridos dentro do mercado internacional. Nós já fazíamos a Arco Madrid, fazíamos a Armory Nova York, fazíamos a Feira Art Basel, que eram grandes feiras do mundo, e lidávamos já com os grandes nomes expoentes da arte contemporânea brasileira, como Ernesto Neto, Beatriz Milhazes, Jacques Lerner, Adriana Varejão. E eu acho que isso, o que se consolidou foi que esses artistas realmente se tornaram extremamente consistentes no mercado internacional. Nós consolidamos a galeria no mercado nacional e internacional. Era uma missão, era um legado nosso, era um grande desafio para nós conseguir isso, porque éramos duas meninas com 30 e poucos anos, numa galeria que já tinha um legado já há 8 anos no mercado internacional. A grande missão da galeria também foi trazer novas vozes, né? Outros artistas. Herdamos e desdobramos e reconstruímos e metamorfoseamos desde então. Mas ali já estava traçado o projeto fundamental da galeria, né? Que era uma galeria fundamentalmente brasileira, uma identidade brasileira com uma atuação global. E esse é o nosso mote e o nosso princípio desde então, né? E eu acho que o que se consolidou foi isso, porque 25 anos depois dessa própria exposição que vocês estão vendo aqui da Janaína Chape, foi a primeira artista trazida pela galeria, e ela hoje é um dos grandes nomes internacionais, assim como Érica Virzutti, assim como outros nomes que nós trouxemos. A gente se consolidou no mercado. Então, eu fico muito feliz por isso, porque isso era o grande desafio da galeria. Nós nunca quisemos e sempre nos recusamos, tivemos diversas propostas ao longo dos anos de abrir filiais no estrangeiro. O projeto é uma atuação global, mas a partir do Brasil. E realmente trabalhar essa identidade brasileira com essa atuação global. E a grande missão da galeria foi levar esses artistas para fora, para essa consolidação. E eu acho que a gente foi muito bem sucedido nisso. A primeira exposição que eu organizei, em 2000, após a morte do Marco Antônio, eu e a Alessandra, a gente por um ano dirigiu a Camargo Vilaça junto à Carla, e a primeira exposição que eu organizei foi uma grande coletiva com diversos artistas de diversas galerias de São Paulo. Tentando mostrar também, hoje, gente, cheguei para juntar, não para competir, né? Cheguei para a gente se associar. Então, acho que também é um princípio que a gente tem reafirmado nesse tempo todo. Olha, eu acho que é importante a gente colocar como foi a abertura do Galpão em 2008. O Galpão, porque naquele período nós tínhamos aberto a galeria em 2001, que era a sede na Fradique Coutinho, que era um espaço dessa white cube, né, de 8x8, onde o artista se adaptava ao espaço para ele mostrar a sua obra.
E com a chegada do galpão, era exatamente o contrário, nós oferecíamos o espaço para que ele pudesse criar muito mais livremente, né? Isso em 2008. Isso fez uma diferença enorme para a gente. E nós fomos pioneiros a trazer a galeria para Barra Funda, né, para o centro, onde não tinha ninguém ainda. Então, eu acho que também se consolidou isso com novas galerias chegando, anos depois. Hoje você já tem um circuito formado aqui. A mudança de nome se deu justamente para nominar quem estava lá desde o começo, né? Porque quando a gente inaugurou, em agosto de 2001, a Forte Vilaça, éramos eu, a Alessandra e o Alex, ele já estava lá. Só que a Alessandra, na época, ainda usava o sobrenome Vilaça, por conta do casamento dela. Depois ela separou, divorciou, e o sobrenome dela é Daloia. E o sobrenome do Alex é Gabriel. Então eu fiquei numa campanha por muitos anos. Gente, não pode ficar só o meu nome quando vocês estão aqui fazendo tudo comigo o tempo todo. E eu fiquei insistindo muito que a gente precisava nominar quem estava ali. E isso marcou um ponto de inflexão na história da galeria, até por isso, pela imagem. Muita gente percebe, o Alexandre então chegou. Não chegou, ele sempre esteve aqui, né? Mas a imagem pública fica diferente, né? É uma outra condição de respeito até, né? A posição do Alex, que desde o começo estava construindo esse projeto conosco. E a Alessandra também, que é isso, ela é a Alessandra Daloia hoje, não mais a Alessandra Vilaça. Então é um pouco nominal que estava ali, sabe? Agora, coincidiu também com o ano que a gente fundou a carpintaria no Rio de Janeiro. Em 2016, a gente abriu a carpintaria e trouxemos o Alexandre Gabriel para nosso sócio, que eu acho que foi uma coisa bastante importante, porque o Rio de Janeiro era o reduto de grandes artistas nossos da arte contemporânea, né, da geração 80, como Beatriz Milhazes, Ernesto Neto, Luiz Erbini, Barrão. Era muito importante que a gente estivesse lá. Que é um projeto muito bonito, que a gente tem muito orgulho. Eu sempre brinco que só de estar aberto é um ato de resistência, né? Porque uma galeria de arte contemporânea no Rio de Janeiro é um enorme desafio. Existem outras, eu respeito muito o trabalho de todos os nossos colegas lá, mas é dureza, né? São Paulo tem uma vida cultural mais ativa, mais dinâmica, e eu acho que a gente abriu não pelo negócio, mas a gente abriu em resposta ao nosso programa, em resposta à nossa responsabilidade, que é ajudar a expandir a cultura no Brasil, né? Dentro do exercício da arte contemporânea, né? Então a gente quis colaborar para esse cenário no Rio também, trazendo uma programação de qualidade e também oferecer uma galeria para os nossos artistas cariocas, porque quando a gente olha para o nosso programa, muitos artistas que a gente representa há muitos anos são cariocas. E aí você poder dar, né, para o Ernesto Neto, ou para a Beatriz Milhazes, ou para o Luiz Erbini, uma exposição onde a tia e os primos dele podem ir, é muito legal, né? É uma espécie de um presente para eles também, né? E para o Rio de Janeiro poder mostrar o desenvolvimento da obra desses artistas que ali estão vivendo e criando as suas obras, mas com poucas oportunidades de mostrá-las ao público da própria cidade, né? Então, foi muito baseado nos artistas mais do que na ideia de negócios, sabe? O grande desafio das galerias é elas se manterem no setor internacional. Ele é complexo, ele é altamente burocrático. Exportar uma obra para fora, a gente tem um grande benefício, porque a exportação ela tem uma baixa taxa para ser exportada de imposto. O problema é quando você volta com a obra, quando essa obra já é internacional, ora porque essa obra foi comprada no mercado internacional, ou porque essa obra já permaneceu tempo suficiente fora e um dia você quer retornar e você tem que pagar os tributos que impactam em quase 60% do valor. A gente tem que entender que a arte ela opera com diálogos. Não adianta eu ter uma galeria nacional e não adianta eu ter uma galeria somente internacional. São esses diálogos, esses encontros, essas trocas que são importantes. O mercado primário é agenciar a carreira de artistas. Então, nós estamos relacionados às pessoas, não necessariamente aos objetos. Aos objetos também, vivemos da venda deles, né, da obra de arte. Somos
grandes agentes dos artistas, né? Então, o nosso trabalho, ele compreende muitas coisas que não são necessariamente a venda de obras de arte, né? A gente se esforça muito pela inserção no campo institucional dos nossos artistas, um desenvolvimento de currículo, né? Buscando inserção institucional, não apenas nacional como internacional, apoiando essa inserção. Nós trabalhamos muito em publicações, né? Está dentro do ateliê, discutindo, debatendo, procurando apoiar, né, o desenvolvimento daquela prática, daquelas ideias e tal. Então é um trabalho muito holístico, assim, que tem como consequência a venda da obra desenvolvida pelo artista. Mas a gente sempre fala também, vender a obra é uma consequência do nosso trabalho que vem desde lá da visita ao ateliê. E aí, o que você está pensando, né? Profundas e amplas com os artistas, né? Filosóficas até às vezes, né? Para onde o trabalho vai, o trabalho está te chamando para onde, o que você está pensando, onde você quer ir. Já o mercado secundário, ele lida com o objeto de arte, né? Com a obra de arte. E ótimo também. Acho, só é como se fosse um outro esporte, é um outro jogo, né? Então, você compra e vende obras de arte. Você não está necessariamente relacionado ao artista, né? Ao autor da obra. Então, realmente é outra profissão, digamos assim. Nós procuramos defender o mercado secundário dos nossos artistas. A gente sempre fala para quem compra da gente, precisou vender, quer revender, oferece para a gente primeiro, né? É uma expressão clichê. No mercado, first choice of refusal, né? Você ter a oportunidade de poder recomprar a obra daquele artista que você vendeu em primeira mão e recolocá-la num lugar que nós achamos que é positivo para o artista, não independente do que está acontecendo com o artista, né? Hoje nós somos 3% do PIB nacional. As feiras atraem mais de 150 galerias por edições. Nós geramos um alto impacto de emprego. São mais de 1.000 artistas representados nessas feiras, gerando mais de 20 milhões de tributos. Então eu acho que o governo tem que olhar para esse setor, ele tem que cuidar desse setor com muito cuidado. E eu acredito que o governo não saiba disso. E eu acho que é importante que as galerias possam articular com o governo para que isso não se retraia. São 20 milhões de tributos que a gente gera e é importante que o setor perceba que isso é um setor de ponta. Eu acho que se eu pensar na galeria para daqui a 10 anos, o que eu quero é isso. Eu quero uma boa representação internacional para todos os nossos artistas. Eu acredito no talento e na potência criativa de todos eles. Muitos deles ainda não têm representação internacional e a gente ainda está buscando isso sempre. Eu quero a presença institucional dos nossos artistas, a obra deles, integrando coleções permanentes das melhores instituições do mundo. Eu quero a ambição máxima de qualquer galerista que acredita na obra dos seus artistas. E tem muita coisa ainda para se fazer. Nem sei se consigo em 10 anos, mas vamos lá, a gente segue na batalha.